8 títulos de construtores, mais de 120 vitórias e todos os recordes possíveis quebrados e pilotos do mais alto calibre. Bom, quase todos. Mas como é que se chega num nível desse? De onde surgiu esses caras? O roteirista cavou e eu te mostro como. O gigantesco domínio da Mercedes que tinha um único objetivo em mente, a busca pela perfeição. O trabalho bem feito da equipe alemã que comandou por muitos anos de ponta a ponta a Fórmula 1 na era turbo híbrida impressiona. Mas até chegar a esses números que vocês conhecem, muitas coisas aconteceram com as flechas de prata. Contar sobre essa evolução, ou melhor dizendo, revolução absurda de uma das maiores equipes da Fórmula 1. Mas antes de tudo isso acontecer, teve um pontapé inicial, porque falar de Mercedes também é falar da origem do automóvel. Isso porque lá em 1886, na cidade de Stuttgart, teve o surgimento da primeira flecha. Sim, e o responsável por isso foi Carl Friedrich Michael Benz, que patenteou o DRP 37435 em 1886 e naquele mesmo ano apresentou o Benz Patent Motorwagen, ou melhor dizendo, o primeiro automóvel movido a gasolina do mundo. Ele estava bem longe de ser o modelo de carro que conhecemos hoje. O veículo tinha só 3 pneus que eram do tamanho de uma roda de bicicleta. O chassi era feito de madeira e andava em uma velocidade máxima absurdamente alta de 16 km por hora. Melhor do que nada. Do outro lado, ele tinha um rival nesses desenvolvimentos, ou melhor dizendo, rivais, Gottlieb Daimler e o parceiro dele, Wilhelm Maybach, que em 1885 fizeram um protótipo de um motor movido a gás, que depois criou o primeiro automóvel a gás, para então, em 1890, passarem a produzir veículos para comercialização através da marca que eles fundaram, a Daimler Motorrad Gesellschaft. Não sei como falar isso. Mas tempos depois, em 1926, por causa da crise pós-guerra, os adversários que trabalhavam distantes, mas paralelamente se uniram, Benz conheceu outro engenheiro, Daimler, e então esses dois criaram a Daimler-Benz AG. E foi aí que originou o marco inicial de uma das marcas de carros mais icônicas do mundo, a Mercedes-Benz. E talvez você esteja se perguntando, por que a Mercedes é um nome da marca? Bom, o mérito do nome da marca cai sobre o nome de Emil Jelinek, que não é menos importante que o Benz, Daimler e Maybach, e que foi responsável pela nomeação Mercedes por causa de um acordo dele com os donos da marca. E o motivo por trás da mudança de nome é que após a morte de Daimler, Jelinek dirigiu o carro da Daimler, Benz AG, na França em 1899, usando o nome em francês Monsieur Mercedes, em homenagem à sua filha que se chamava Mercedes Jelinek. Depois disso, esse passou a ser o nome da marca. Mas ao final do nome, Carl decidiu que acrescentaria o sobrenome Benz, por isso Mercedes-Benz. Agora eu entendi! Mas toda essa criação extraordinária precisava expandir e por isso a marca teve a sua estreia. Foi com os comandados de Dom Alfred Neubauer em 1926 no circuito de Solitude, que ficava próximo a Stuttgart, na Alemanha. O gerente de corridas da Mercedes, Neubauer, não só gerenciou a equipe como transformou o método de corridas. Ele revolucionou as corridas, por exemplo, nas pistas. Ele criou o que conhecemos como pitboard, que facilitava a comunicação entre piloto e equipe com informações sobre as voltas e posições. E inicialmente só a Mercedes tinha esse sistema, que logo depois se espalhou para outras equipes. E além disso, ele teve um papel ainda mais importante, foi o responsável pela expressão famosíssima que conhecemos hoje, chamada Silver Arrows. Esse nome ganhou força porque em 1934, na Eiffel Racing Nürburgring, o carro da Mercedes, o W25 escrito, estava pesando 1 kg a mais no limite de peso máximo de 750 kg. E o genial Alfred e o piloto Manfred von Braunschild simplesmente removeram a pintura branca do carro da Mercedes. E quando tiraram essa pintura, o carro ficou com um acabamento em alumínio altamente polido. Ou seja, o carro ficou totalmente prata e claro. E com isso conseguiram reduzir o peso com essa mudança. Boa, 06. E assim surgiu a famosa expressão flechas de prata por causa da cor cinzenta e prateada do alumínio que ficava exposto ao remover a tal tinta branca. E não bastando, Manfred foi lá e venceu corridas nesse dia inesquecível para a marca alemã e soltou: "To drive a Silver Arrow is an honor, Manfred, o brabo." É brabo. Mas até aí ok, certo? Mercedes estava participando de corridas. Teaser na Fórmula 1. Bom, a história da Mercedes na principal categoria do automobilismo teve início no ano de 1954 com o W196, que foi pilotado por nada mais nada menos que Juan Manuel Fangio. O argentino, que trouxe uma estreia fantástica para a equipe alemã, finalizou a corrida com uma vitória incrível e ainda trouxe o companheiro de equipe Carl Kling logo atrás dele na segunda posição. Uma dobradinha de primeira, meus queridos.
O carro era bom, tanto que Fangio finalizou a temporada com mais 3 vitórias, além de ter sido campeão de pilotos do mesmo ano. Se você acha que parou por aí, nada disso. No ano seguinte, Fangio repetiu o feito e conquistou o bicampeonato para a alegria do Silver Arrows, o que foi algo muito bom para a equipe alemã nesse início da principal categoria do automobilismo. Mas toda essa alegria não durou muito, porque o fim veio logo após o triunfo. Isso porque, apesar do início muito significante, a Mercedes decidiu se retirar da Fórmula 1 após a tragédia nas 24 horas de Le Mans, que ocorreu em 1955. Esse acidente ficou marcado como um dos piores de toda a história do automobilismo. Esse acidente aí, os carros atingiram o público e causaram a morte de 77 pessoas, além do piloto da Mercedes, Pierre Levegh, que morreu também. Depois disso, a Mercedes passou um longo tempo fora das pistas. Mas assim como saiu, ela voltou. E a Mercedes, que muitos conhecem no grid atual, pode ter tido seu nascimento, ou melhor dizendo, tua volta, como a Tyrrell, uma equipe que teve muito sucesso e bons resultados no início da década de 70, quando conquistou 2 títulos de pilotos com Jack Stewart e um título de construtores. Mas não, a Mercedes não era uma equipe ainda, ela também estava introduzida apoiando outras equipes, como aconteceu em meados de 1980 e 1990, quando a Mercedes entrou como fornecedora de motores para a Sauber na World Sports Car Championship. A Mercedes então contratou Norbert Haug como chefe de Motorsport, com o objetivo de retornar a Mercedes ao auge. E com isso, em 1993, eles retornaram à Fórmula 1 dando um passo ao Grid Grand Prix Racing, financiando os motores antes de oficialmente trocarem a equipe em 1994. E como o sucesso da parceria entre Mercedes e Sauber chamou a atenção, o resultado ficou muito mais positivo para a Mercedes, que estava ensaiando uma maneira de voltar à Fórmula 1 de maneira ativa. Ela queria mais além de ficar só fornecendo motores. Isso ocorreu em 1995 porque esse ano as coisas mudaram e a Mercedes assinou um acordo com a McLaren com a intenção de recriar um campeonato de sucesso, já que a parceria entre Honda e McLaren tinha finalizado. Mas o sucesso na junção das duas equipes inglesas não foi de imediato, como muitos esperavam, mas ambas as equipes estavam se fortalecendo nos bastidores para o que viria a acontecer alguns anos depois. E como era esperado, o triunfo dessa parceria começou a dar sinais na temporada de 98 e 99, quando o piloto da McLaren, Mika Häkkinen, foi campeão e trouxe a McLaren Mercedes ao topo. E não foi só uma temporada de bons resultados, porque a equipe se manteve competitiva mesmo com a dominância da Ferrari até o começo do milênio. E um dos pontos de destaque é que essa parceria continuou por muitos anos e que mal eles sabiam que renderiam ainda mais frutos no futuro. No entanto, nesse ano de 99, vários países vinham enfrentando anos de crises financeiras e com isso, querendo ou não, afetou as equipes da Fórmula 1. Tanto que a Tyrrell foi vendida para a British American Tobacco e se tornou a British American Racing, ou a famosa BAR. Essa equipe, que parecia ser uma boa em resultados, não chegou muito longe, porque o máximo que conseguiu foi um segundo lugar no campeonato de construtores em 2004, e assim continuou até o ano seguinte, quando a BAR foi vendida e se tornou integralmente Honda, a marca montadora dos carros. A equipe japonesa ficou aos cuidados da equipe até o ano de 2008, porém os anos se passaram e a Mercedes ainda não tinha conseguido voltar a ter uma equipe própria na Fórmula 1, já que ela estava mais uma vez na sombra de outras equipes. E dessa vez, em 2008, quando a equipe alemã se juntou com a Brown GP, não como uma equipe, mas sim como fornecedora de motores, pois o carro era desenhado pela Honda, e apesar de Brown ter sido campeã de pilotos com Jason Button e também campeã de construtores daquele ano, os planos mudaram de rumo e essa fama de equipe campeã não durou muito tempo, já que logo no ano seguinte surgiu a Mercedes GP, que foi nada mais nada menos que a compra da Brown pela Mercedes. Isso que aconteceu porque a Silver Arrows acreditava no potencial da equipe e tomaram a decisão de adquirir ela oficialmente com a nomeação de Mercedes. Então foi meio que a junção da Mercedes queria ter de uma equipe, ao mesmo tempo era possível comprar a equipe de Ross Brown, então uniu o útil ao agradável. Claro que esse retorno precisaria chamar a atenção, e como a Mercedes agora independentemente não iria brincar em serviço, eles chamaram logo 2 pilotos, sendo um deles Michael Schumacher, que já tinha sido 7 vezes campeão do mundo e que teve a oportunidade de retornar à Fórmula 1, e um outro jovem piloto também alemão, Nico Rosberg. Até então, ok, estava quase tudo dentro dos trilhos nessa busca de equipe perfeita, mas eles acabaram queimando a largada com essas ideias aí. Isso porque Michael já não era mais o Michael e não parecia render tudo o que eles esperavam, apenas conseguiu um pódio durante todas as temporadas, e o tal do piloto jovem Rosberg só conseguiu subir uma vez no lugar mais alto do pódio, que foi no GP da China de 2012, ou seja, os 3 primeiros anos de retorno foram péssimos. E não bastando isso, Schumacher anunciou de vez sua aposentadoria no fim da temporada, e inclusive teve até boatos que a diretoria da equipe estava reavaliando o dinheiro investido na categoria no qual eles finalizavam sempre entre 4º e 5º lugar. Só que em menos de um ano depois, um cara chamado Toto Wolff foi nomeado sócio-gerente da equipe Mercedes, porque ele adquiriu 30% da equipe, ao lado do co-acionista Nick
Niki Lauda, que também se juntou à equipe naquele ano. Só que as mudanças eram necessárias, já que as condições naquele momento não eram tão favoráveis. Mas as flechas de prata viram uma luz no fim do túnel. Essa luz se chamava Lewis Hamilton, ou talvez Niki Lauda e Lewis Hamilton, porque foi Lauda quem chamou Hamilton para fazer parte do time da Mercedes e o resto é história. Vou contextualizar essa breve história toda aqui. Sabe que os caras que estavam pensando em desistir da Mercedes na categoria? Então, esses mesmos foram vice-campeões de construtores no ano 2013. Isso sem falar no ano seguinte, porque em 2014 a Fórmula 1 deu início à famosa era híbrida e que caiu como uma luva para a Mercedes, que estava preparadíssima para essa mudança. Já na primeira temporada venceu 16 das 19 corridas disputadas e com isso viu o jogo virar completamente com o jovem e talentoso Hamilton. Foi campeão de pilotos e a equipe levou ao melhor nas construtores também. E depois disso, meus amigos, vimos o mesmo filme se repetir várias e várias vezes com o domínio absoluto da Mercedes. Em 2015, Lewis levou a melhor, em 16 foi a vez de Rosberg conquistar o primeiro título da categoria máxima do automobilismo. Rosberg saiu e ficou o Lewis, que foi campeão e campeão de construtores ao lado do novo companheiro jardineiro fiel Valtteri Bottas em 2017, 18, 19 e 20. É um mito, é um mito! Mas como todo mundo sabe, quase campeão de pilotos em 2021, mas o de construtores eles garantiram em 2021 como o 8º título da equipe. Só que esses títulos não vieram só pelos pilotos, é claro que eles têm uma grande participação, mas para que eles conseguissem mostrar todo o talento é preciso ter um carro bom, uma equipe fera. E sabe o grande Toto Wolff, o responsável por quase tudo na Mercedes? Ele também teve outros investimentos dentro da equipe e na Fórmula 1 e em outras categorias e hoje é o chefe de equipe e CEO, além de ser o homem que carrega as flechas de prata nas costas para suas próximas batalhas. E quantas batalhas já se passaram nas costas desse time aí, hein? Só que nem tudo são rosas e nem só de dominância se vive a equipe Mercedes. Bom, depois de todo esse estrondoso sucesso, em 2021 eles foram destronados, Hamilton perdeu o campeonato de pilotos. Muitas pessoas acreditavam que a Mercedes viria no ano seguinte para virar o jogo, mas o feitiço virou contra o feiticeiro e o carro de 2022 não era competitivo o suficiente. Ou melhor dizendo, nada competitivo. Isso aqui é uma porcaria! Mas que foi melhorando. Além de toda a situação do tal purposing e outros detalhes que os pilotos da equipe de Brackley vinham sofrendo aí nessa temporada. Isso sem falar que Lewis ganhou um novo companheiro de equipe, o ex-piloto da Williams, George Russell. Então muitas adaptações e muitos ajustes nessa temporada. E por incrível que pareça, depois de anos e anos de dominância, 8 títulos de construtores seguidos, a Mercedes vê o 9º título cada vez mais distante com o aumento do desempenho da rival Red Bull. Mas você acha que o grande Toto Wolff, campeão mundial aí, e o menino prodígio da Mercedes vão deixar essa situação sair barata? Nada disso, o foco deles já é no carro para os próximos anos e com certeza vem coisa interessante aí. É claro que não queremos só dominância, mas sim batalhas justas e boas disputas e que vença sempre o melhor. E torcida cara, a nossa loja online já está no ar, o link tá na descrição. Seja ela contra a Ferrari, que deu um bom suspiro de competitividade e que virá forte também. Então nos próximos anos é flecha de prata contra a Ferrari e contra a Red Bull. Red Bull essa que se tornou a pedra no sapato da equipe Mercedes, e não é à toa. As latas de energéticos se tornaram grandes potências no esporte, graças à visão de muitas pessoas inteligentes e de uma simples viagem à Tailândia. Travou aí? Calma, então se liga nesse vídeo aqui que tá começando em 5 segundos sobre a Red Bull e como ela também virou potência na Fórmula 1. Te vejo já!